Mateus capítulo 9, 9 a 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele, Jesus, em casa, à mesa, muitos, provavelmente essa casa é a casa de Mateus, tá? Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Oremos. Ó Deus, por meio do Teu Espírito, ilumina a nossa mente para compreendermos a Tua palavra, ilumina o nosso coração para amarmos estas verdades e as colocarmos no dia a dia para vivermos aquilo que a Tua palavra nos ensina. Ajuda-me, ó Deus, a transmitir a pureza da Tua palavra, a simplicidade da Tua palavra. Ajuda-me a ser fiel ao texto das Escrituras, para que sejamos de fato edificados e o Teu nome seja exaltado na nossa vida, porque é isso que nós desejamos. Em nome de Cristo oramos. Amém. Então, nós vamos meditar em Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13, o texto do chamado deste evangelista. O que chama a atenção nesta passagem é aquilo que Jesus Cristo diz no versículo 13: eu quero misericórdia, não holocaustos. Eu quero misericórdia e não holocaustos, porque eu não vim chamar justos. Justo aqui nessa passagem é aquela pessoa que se declara justa, é aquela pessoa que se auto-justifica. E a Bíblia diz que quem justifica é Deus. Nós não justificamos a nós mesmos. Quem justifica é Deus, e Ele faz isso por meio da obra do Seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para trazer perdão para os nossos pecados. Nós não somos justificados por algo que fazemos. Nós somos justificados por aquilo que Jesus Cristo fez, e Deus aplica essa justificação em nós pela fé. A nós cabe ter fé. Então Jesus diz: eu não vim falar para as pessoas, para aquelas pessoas que se auto-justificam, que se declaram justas. Pelo contrário, eu quero misericórdia e não quero holocausto, porque eu vim falar a pecadores, pessoas que não se auto-justificam, pessoas que reconhecem os seus pecados, pessoas que confessam os seus pecados na presença de Deus, e reconhecidas como pecadoras, identificadas, se auto-identificando como pessoas pecadoras, elas buscam transformação, mudança de rumo na vida, e é isso que significa arrependimento. Mudança de rumo. O que Jesus quer de nós, meus irmãos e minhas irmãs? Quer misericórdia. Eu confesso que eu fiquei pesquisando o conceito de misericórdia em alguns autores, e o que mais me chamou a atenção é que o conceito que diz assim, que misericórdia é a capacidade de desprendimento
de tudo que é exterior, de toda aparência, para nos colocarmos no lugar do outro e sentirmos a sua dor. Você vê uma pessoa, a aparência não é boa, a roupa não é boa, o que ela fala não é bom, o seu cheiro não é bom, mas você consegue se desprender dessas realidades aparentes, daquilo que você está vendo, para perceber que por detrás de tudo isso existe alguém, existe um ser humano que está sofrendo, existe um ser humano com dores, com ansiedade, com solidão. Misericórdia, ter compaixão. Às vezes nem podemos ajudar, no mínimo podemos orar. E holocausto, o que significa essa palavra aqui nessa passagem? É justamente o contrário, porque o holocausto nos lembra sacrifício, nos lembra ritual, nos lembra cerimônia, nos lembra aquilo que é aparente, aquilo que é exterior. Às vezes é possível nós estarmos cumprindo um ritual, mas o nosso coração estar distante, porque nós estamos vendo somente a aparência. Jesus Cristo, Ele não quer de nossa parte holocaustos, sacrifícios, porque Ele fez o sacrifício em nosso lugar, na cruz do Calvário. A nossa resposta diante do sacrifício de Jesus, aí se a gente quiser usar essa palavra, o escritor aos Hebreus diz que nós devemos responder com sacrifícios de louvor. Mas essa palavra sacrifícios de louvor significa glorificar o nome de Deus, não é um sacrifício cerimonial, ritualístico. Quero abrir um parênteses, que o ritual é bom, a cerimônia ela é boa. Aqui nós seguimos uma liturgia que é um ritual, e eu me sinto muito feliz de seguir essa liturgia, acho que ela é bastante confortável, bastante aconchegante, né? Eu gosto da nossa liturgia, né? Mas nós devemos sempre nos preocupar, nós estamos só passando de um ponto para o outro, ou nós estamos realmente envolvidos com aquilo que nós estamos participando na liturgia, né? Mas o fato é que quando Jesus, Ele faz o holocausto em nosso lugar, a nossa resposta é a adoração a Jesus Cristo. Sacrifício de louvor significa adoração a Jesus Cristo. E também, como resposta por aquilo que Jesus fez por nós, nos tornarmos pessoas misericordiosas, porque nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. É interessante que o ser humano, ele é inclinado mais para a aparência do que para o desprendimento da aparência. Porque no contexto dessa passagem do chamado de Mateus, nós encontramos uma outra passagem em que Jesus, no capítulo 8, versículos 28 a 34, Jesus ele chega na terra dos Gadarenos. E nessa terra, Jesus se encontra com duas pessoas endemoniadas. Mas não era um endemoniado qualquer, essas pessoas, né? Porque elas viviam no sepulcro, nos sepulcros, diz aqui, e as pessoas não passavam por lá, porque eram pessoas agressivas, violentas, furiosas, todos tinham medo deles. Mas quando Jesus passou por lá, os endemoniados se aproximaram dele, e Jesus estava para expelir os demônios daqueles endemoniados, quando um deles rogou a Jesus Cristo, diz o texto bíblico, que eles fossem lançados sobre uma manada de porcos. Marcos, que é um texto paralelo desta passagem, diz que eram quase 2.000 porcos. E Jesus atendeu. Os demônios foram para aqueles 2.000 porcos, quase 2.000 porcos, eles caíram despenhadeiro abaixo, no mar, e quase 2.000 porcos pereceram. Mas o que me chama a atenção desta passagem, e que mostra, muitas vezes, a nossa realidade perversa, a nossa forma humana de enxergar as coisas invertida,
que aqueles porqueiros foram para a cidade e contaram tudo o que havia acontecido. 2 endemoniados, agora restaurados. Homens que causavam medo na comunidade. Ninguém se aproximava deles. Agora eles estavam bem, estavam normais. E 2.000 porcos que haviam perecido. Depois dos porqueiros contarem o que havia acontecido, o que os moradores da cidade pediram a Jesus Cristo? Que ele se retirasse do local. Eu fico imaginando, retirasse do local. O ser humano, ele opta, muitas vezes, por aquilo que é aparente e por bens materiais, porque aqueles porcos representavam os bens materiais, em detrimento da vida humana, em detrimento do bem-estar da vida humana. O que vale mais? 2 vidas restauradas ou 2.000 porcos? É claro que eu gosto dos animais também, gosto dos porquinhos, não tem nada. Gosto dos palmeirenses, né? São identificados com esse símbolo. Não tem problema nenhum. Aliás, por que eu falei de futebol, né? Não é um momento bom para eu falar de futebol. Para mim que sou corintiano. Mas é interessante como o ser humano opta pelo material em detrimento da vida humana. A Bíblia fala que uma pessoa vale mais do que todo mundo. Por isso, Jesus, ele quer nos ensinar que precisamos ser misericordiosos. Mas o que ele requer de nós é o que ele mesmo fez. Ele tratou as pessoas com misericórdia, ele morreu na cruz por misericórdia. Mas o texto diz que os fariseus, ao invés de tratarem segmentos da comunidade deles com misericórdia, eles criticavam aqueles segmentos sociais. Eu vou falar quais são. E criticaram Jesus por se juntar a eles. O verso 12, versos 10, melhor dizendo. O verso 10 diz assim, que Jesus, estando em casa, vieram alguns publicanos e pecadores, tomaram lugares com Jesus na mesa e seus discípulos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, os cobradores de tributos. Eles eram selecionados pelo Império Romano, que dominava aquela região, entre os moradores do local. Portanto, os cobradores de impostos eram judeus, e eles cobravam dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, os impostos, o dinheiro que seria lançado, que seria enviado para o Império Romano. Então, eles tinham uma reputação péssima. Mateus era publicano, era um cobrador de impostos. Trabalhava na coletoria, coletando esses valores para enviá-los para o Império Romano, para César. Os judeus não gostavam desses irmãos, ou desses patrícios, que eles consideravam como traidores. Outro grupo social aqui, bastante rejeitado, os pecadores. A gente não sabe, não há especificação a respeito dos pecados que eles cometiam. Talvez eram pecadores que tinham uma vida moral reprovável, pessoas que não faziam parte da comunidade religiosa, não iam para a sinagoga para adorar a Deus. Talvez eles não fossem para a sinagoga porque tinham uma vida reprovável, a gente não sabe. O fato é que esses 2 grupos sociais, eles eram rejeitados. Os fariseus os rejeitavam, mas Jesus os aceitava. Os fariseus os repudiavam, mas Jesus os recebia. Os fariseus os desprezavam, mas Jesus comia com eles. Jesus, ele se desprendia da aparência. A aparência aí era a reputação social negativa que eles tinham. Jesus se desprendia da aparência para ter comunhão com aquelas pessoas.
E essa não era uma conduta pontual de Jesus Cristo, é assim que ele agia mesmo. Agora no próprio chamado de Mateus, Jesus chamou um publicano para fazer parte do seu time. Se me perguntassem, Ismael, você prefere um fariseu? Se o reverendo Roy estivesse aqui, eu ia perguntar para ele, mas ele não está, então eu vou perguntar para mim mesmo. Ismael, você prefere e ele não está por motivos justificados, né? Para quem não sabe, ele não está passando bem, né? Está se recuperando em casa. Vamos orar por ele, como já oramos aqui no culto, continuar orando por ele e pelos outros irmãos que foram mencionados no momento da intercessão. Ismael, se você quisesse preencher um membro, quisesse fortalecer a sua equipe pastoral com mais uma pessoa, você escolheria um fariseu, alguém versado nas Escrituras, conhecedor das Escrituras, ou você escolheria uma pessoa de má reputação, que ninguém gosta, que a comunidade não gosta, que as pessoas desprezam? Confesso a vocês que eu me inclinaria a escolher o fariseu. Mas louvado seja o Senhor, porque Jesus Cristo, que é Deus, Ele não vê o exterior, Ele vê o coração. E Jesus escolheu um publicano para fazer parte da sua equipe, para fazer parte do seu time. E o que me chama muito a atenção aqui nesta passagem é que após Mateus ter sido escolhido, aqui no verso 9, Mateus estava sentado na coletoria e Jesus disse para ele: segue-me. Me chama muito a atenção a tempestividade da reação de Mateus, porque o texto diz: ele se levantou e o seguiu. E foi assim, lembrou minha sogra, Kelsey. Nós brincamos que a minha sogra, ela sempre foi muito rapidinha, até para morrer ela foi rapidinha, né? A gente não esperava, daqui a pouco, pum, cadê Dona Neuza? Está na presença de Jesus. Então, Mateus foi assim, ele levantou e seguiu, e foi tempestivo. Eu fiquei imaginando, né, que Mateus, certamente por ser um coletor de impostos, ele tinha habilidades, não era qualquer um que se tornava coletor de impostos. Havia eu não sei qual era a seleção, processo seletivo, para a ocupação dessa função, mas certamente não era algo tranquilo, ele tinha habilidades, mas eu percebi, com essa rapidez com a qual ele respondeu o chamado de Cristo, que ele não era feliz, ele não estava feliz, a despeito de toda a segurança que aquela atividade lhe conferia. Ele gozava de má reputação, porém, financeiramente, ele estava tranquilo, mas ele abriu mão de tudo, e Jesus percebeu isso, percebeu as suas habilidades, percebeu que por trás daquele homem, ou naquele homem havia alguém infeliz e que poderia contribuir com a sua equipe. Jesus, ele requer de nós o que ele mesmo fez. E Jesus, ele mostra que aqueles que se auto-justificam, aquelas pessoas que eu falei no princípio, aquelas pessoas que se declaram justas, elas não praticam a misericórdia. Na verdade, as pessoas que se auto-justificam, elas desprezam os outros. Mas veja o verso 12, né? Os fariseus, eles perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu, e Jesus disse: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Sabe qual é o problema dos fariseus? E sabe qual é o problema das pessoas que se auto-justificam? Elas não se percebem doentes. Elas acham que são sãs. Elas acham que são justas quando são pecadoras. Esse é o problema
daqueles que se auto-justificam. Elas têm uma avaliação muito positiva acerca de si mesmas. Só que, ao mesmo tempo que aqueles fariseus se consideravam justos, tinham uma avaliação muito positiva de si mesmos, Jesus tinha uma avaliação completamente diferente deles. Se você seguir aqui no Evangelho de Mateus, você vai encontrar um capítulo, o capítulo 23, em que Jesus Cristo fala como ele avaliava os fariseus. Olha como Jesus, eu separei aqui alguns pontos, não vai dar para a gente ler essa passagem que ela é longa. Olha como Jesus avaliava os fariseus. Ele diz, lá em Mateus 23, eles não praticam o que dizem. Eles colocam peso no ombro dos outros, mas não carregam uma palha sobre os seus ombros. Eles falam e não fazem, totalmente inconsistentes. Eles falam para os outros fazerem, colocam dificuldades, são rígidos com os outros, mas com eles praticam obras para serem vistos pelos homens. Olha a aparência, a preocupação com a aparência. Praticam obras para serem elogiados. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes, nas sinagogas. Dão dízimo do endro, do cominho e da hortelã. São criteriosos para dar o dízimo de uma forma muito detalhada, mas omitem a justiça, a misericórdia e a fé. Devem fazer as duas coisas, Jesus ensina. Mas eles faziam para serem vistos. Gostavam de serem chamados mestres. Então, a avaliação de Jesus em relação a eles se auto-justificavam, mas Jesus, olha, vocês não são isso. E aqui Jesus usa então essa figura do médico e o estado de saúde do seu paciente. Quando alguém está são, se você está sã, se você está são, você está saudável, você vai procurar um médico? A gente não procura. Claro que tem aqueles tratamentos preventivos, quando se há histórico na família, ok, isso é uma exceção, mas normalmente nós só procuramos os médicos quando estamos doentes. Só que eles não se reconheciam doentes. O que Jesus Cristo quer nos ensinar? Que assim como pessoas saudáveis não procuram um médico, estas pessoas que se consideram justas, se auto-justificam e não buscam Jesus Cristo. Não buscam Jesus Cristo e não praticam a misericórdia. Esse é o grande problema da auto-justificação. Quando nós nos auto-justificamos, quando nós nos achamos justos, olha o que acontece, olha o problema. Nós temos uma baixa consciência dos nossos pecados, ou às vezes nenhuma consciência dos nossos pecados. Quando não temos consciência dos nossos pecados, nós também não temos consciência da graça de Deus em nosso favor. A graça, que é o favor de Deus revelado em Jesus Cristo, a nossa consciência do favor de Deus é baixa. E se nós não temos consciência do favor de Deus, nos libertando da morte espiritual, para vivermos em comunhão com Ele, nós também não seremos pessoas gratas a Deus na nossa vida. Olha como é um efeito dominó. E se não somos pessoas gratas, não vamos olhar para as pessoas com misericórdia. Baixa consciência de pecados, baixa consciência da graça. Não, ausência de gratidão, ausência de misericórdia. Esse é o problema. Pessoas que se auto-justificam não praticam a misericórdia. Jesus mostra que somente pecadores arrependidos alcançam misericórdia e agem com misericórdia. Salta aos olhos, porque os fariseus, eles eram versados, eu já disse, eram versados nas Escrituras, eles conheciam as Escrituras, eles conheciam a misericórdia divina revelada no Antigo Testamento.
Eles sabiam que Deus havia agido com o povo deles com misericórdia quando eles estavam escravizados no Egito. Eles sabiam que quando os povos daquela terra, lá de Canaã, oprimiam os hebreus, e os hebreus clamavam a Deus, Deus levantava um libertador para livrá-los, porque Deus é misericordioso. Deus sentia compaixão do seu povo, sente compaixão do seu povo, mas essas realidades que eles conheciam, porque eles eram versados nas Escrituras, não impactavam a vida deles. Quando eles viram Jesus Cristo, ao invés de adorá-lo, eles o criticaram, porque comia com publicanos e pecadores. Ao contrário, Mateus, ao ser chamado por Jesus, tempestivamente, imediatamente, atendeu a convocação, deixando sua antiga vida para trás. Sabe o que isso significa? Que há esperança para nós. Porque Deus, Jesus Cristo, Ele não olha o nosso conhecimento. Ele não olha a nossa capacidade, a nossa posição social, a nossa situação financeira. Jesus não olha nada disso. Jesus olha para o nosso interior. Se estamos quebrantados ou não na presença dEle. Se estamos contritos ou não na presença dEle. Se nos humilhamos ou não na presença dEle. Há esperança para nós. Há uma passagem das Escrituras que eu acho que combinou tanto com essa meditação. É uma parábola que Jesus conta, e os mesmos personagens do chamamento, da vocação de Mateus estão presentes nessa parábola. É um fariseu e um publicano. Os dois foram para o templo para orar. E olha o que o texto diz, preste atenção. Nesta parábola, Jesus propôs então esta parábola, e olha o motivo dele propor esta parábola. Ele propôs essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmos. Olha a autojustificação aqui. Aqueles que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Tem tudo a ver com o nosso texto. É Lucas 18, 9 a 14. Depois você pode ler em casa com calma. E eles se consideravam justos e desprezavam os outros. Olha que coisa. Quando a gente se auto-justifica, a gente não presta atenção nos outros. A gente não age com misericórdia. E Jesus então começa a contar a parábola, que os dois subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, ele se pôs em pé, bem pertinho do altar, bem pertinho do púlpito, e ele orava assim. Olha a oração do fariseu, olha a sua autoconfiança. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Esses homens são roubadores, injustos, adúlteros. Nem ainda sou como aquele publicano. O publicano estava lá no fundo do templo. Nem sou igual àquele publicano. Porque eu jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo que ganho. Essa é a oração do fariseu. Lá perto do altar. O publicano, estando longe, lá no fundo do templo, ele não ousava, diz o texto, nem levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito. Ele estava sentindo uma dor, uma angústia espiritual, uma dor interior profunda. A única coisa que ele dizia era isso: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Temos 2 personagens aqui, os mesmos 2 personagens lá do chamamento de Mateus. Um publicano e um fariseu. O fariseu se auto-justificando, o publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. O texto diz que o publicano desceu justificado para a sua casa, porque todo aquele que
se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Jesus requer de nós misericórdia. Ele não requer algo que ele não tenha praticado. A maior prova da misericórdia de Jesus em nosso favor foi sua morte na cruz do Calvário. E ele nos ensina: aqueles que se auto-justificam não praticam misericórdia, mas aqueles que reconhecem seus pecados, se arrependem. Isso significa que eles foram objetos da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus habita nessas pessoas, envolve essas pessoas, e elas, alcançadas pela misericórdia divina, olham com compaixão para aqueles que estão ao seu redor. Eu queria concluir só recordando o texto da liturgia que nós lemos, que também ilustra muito bem o nosso ensino. Nós lemos a parábola do bom samaritano. E na leitura que nós fizemos, nós vimos que um homem, ele foi assaltado e espancado na estrada de Jerusalém a Jericó. Essa estrada é uma estrada de 27 quilômetros. É uma estrada sem vegetação, é uma estrada com barrancos, com penhascos de pedra calcária. E por ser muito insegura, era conhecida na época como o caminho do sangue. Nós vemos pela narrativa lá de Lucas 10, 25 a 37, que nós lemos na liturgia, que um homem foi assaltado, ficou ferido no chão, e por ele passaram um sacerdote e um levita. Quem eram o sacerdote e o levita? Eram religiosos. Eram trabalhadores do templo. Os sacerdotes conduziam a adoração e os levitas ajudavam em tudo aquilo que era necessário. Eram religiosos. Quando eles viram o homem, em função da própria característica da estrada, da dificuldade da estrada, eles tiveram que desviar dele. Não foi alguém que eles viram de longe. Tiveram que desviar. Ambos lhe negaram qualquer ajuda ou esperança. Mais tarde, um samaritano, provavelmente um mercador, passando por lá, parou e, olhando aquele homem desamparado, envolvido no seu sangue, ele pensou: se eu estivesse no lugar do ferido, a Bíblia não fala isso, é uma suposição. Se eu estivesse no lugar do ferido, estaria ansiando por ajuda. Não é difícil imaginar isso, né? Olhando aquela situação. Se fosse ele passava por aquela cidade, por aquela estrada. Ele gostaria que alguém o ajudasse. Pois ele parou, ergueu o ferido, limpou, tratou as suas feridas, colocou-o no seu animal e o levou à hospedaria. Tendo negócios para cuidar, pagou ao hospedeiro e lhe deu instruções para cuidar dele. Vamos traçar um paralelo aqui entre o samaritano e aqueles religiosos, o sacerdote e o levita? Ambos sabiam o que deveria ser feito. O samaritano fez. O samaritano, ele passou por cima de questões raciais, religiosas, diferenças de classe social. Ele via naquela situação um homem precisando de socorro. Ele passou por cima daquilo que é aparente, daquilo que é possível ver. Ele via uma pessoa necessitada. Ele sacrificou o seu tempo, sacrificou sua segurança, sacrificou o seu dinheiro. E pasmem, irmãos e irmãs, ele nem sabia se aquele homem, depois de recuperado, iria lhe agradecer. Porque ele era samaritano, os samaritanos não se davam com os judeus. E se aquele judeu fosse alguém que não gostasse de samaritano? Ele fez isso de uma forma completamente despreendida. Os religiosos, eles tinham uma norma lá do templo, não sei se você conhece essa norma. Caso uma pessoa morresse, e eles tocassem no morto, eles ficariam suspensos das suas atividades eclesiásticas por um tempo. Essa regrinha era muito conveniente, né? Olha,
vai que eu estou vendo que ele está se movendo, está vivo ainda, né? Mas é que ele morre. Eu estou indo para o templo, vou fazer minha atividade religiosa ali e não poderei exercê-la, porque eu toquei no morto. Aqueles homens olhavam a norma da lei, a aparência da lei e não a necessidade humana. Jesus Cristo perguntou, então, àqueles que ouviram esta parábola do bom samaritano: qual dos três foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Um intérprete da lei, um doutor, um mestre da lei, ele disse: aquele que usou de misericórdia. E Jesus disse para ele: vai tu e faze o mesmo. Que Deus nos ajude a ser misericordiosos, porque o que Ele requer de nós, o que Jesus requer de nós, é aquilo que Ele mesmo fez. Então não é uma opção, na verdade, que sejamos libertos de auto-justificarmos diante do Senhor, de nos declararmos que somos melhores que A ou B, não somos pecadores. E quanto mais consciência tivermos do nosso pecado, mais valorizaremos o favor de Deus em nosso favor, através de Jesus Cristo. O favor de Deus por nós, através de Jesus Cristo. A nós, através de Jesus Cristo. Mais seremos gratos e mais olharemos as pessoas também com compaixão, porque foi assim que Deus olhou para nós.